Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Conspirações. Hoje eu vou contar para você o caso dos irmãos Naves, que foi e ainda é considerado um dos maiores erros judiciários do nosso país. Você conhece esse caso? Mas antes de começarmos, eu peço para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos, família, grupo no WhatsApp e, claro, se você gostar, não se esqueça de dar um like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. A história se passa no Triângulo Mineiro, exatamente na cidade de Araguari, no ano de 1937. O rumoroso caso começa quando os irmãos Sebastião José Naves, na época com 32 anos, e Joaquim Naves Rosa, com 25 anos, firmam sociedade com seu primo, Benedito Pereira Caetano. Os três dividem o mesmo caminhão para executar as atividades diárias, que era a compra e a revenda de cereais. Após algumas indas e vindas no mercado, o ambicioso Benedito, acreditando em possíveis altas das vendas das mercadorias, toma grandes empréstimos. No entanto, repetidas quedas de prazo começam a preocupar o comerciante. Já então, afundado em dívidas, fazendo e refazendo as contas, Benedito procura oferta e, em ato desesperado, vende o produto bem abaixo do valor do montante da sua dívida. E com quase dinheiro nenhum, Benedito se deslumbra com a possibilidade de se livrar do poço sem fundo de dívidas que ele se enfiou. E delibera então a sua fuga na madrugada do dia 29 de novembro. Os sócios, os irmãos Naves, dão conta do desaparecimento do seu primo. Então eles procuram um delegado que imediatamente dá início às apurações e às investigações. Corriam placidamente sob o cuidado do delegado Ismael Nascimento, mas uma troca de comando altera o desfecho do caso e, de fato, assume então o cargo o tenente Francisco Vieira, que dá novos rumos ao inquérito. Ele então convoca testemunhas, estuda, ouve boatos e conclui que os irmãos eram os maiores interessados no sumiço e morte do primo Benedito. Sem perder tempo, ordena a prisão dos Naves. A partir daí, os irmãos e os outros familiares passam por sessões de tortura. O chefe de polícia aponta os matadores e forma a opinião pública. De fato, só após 15 dias de tortura em um matagal bem afastado da cidade, no dia 12 de janeiro de 1938, o delegado afirma ter conseguido a confissão particular de Joaquim. E no dia 3 de fevereiro é a vez do irmão assumir a culpa. Os irmãos Naves foram presos no porão da delegacia, completamente nus, sem receber comida nem água. E ali deu início às sessões de tortura. Prenderam também Dona Ana Rosa, a mãe dos irmãos. Os militares mandaram os filhos baterem na mãe idosa e eles se recusaram. E todos foram cruelmente torturados. Dona Ana Rosa chegou a ser estrupada e, após muitas torturas, ela é solta. Ela então procura um advogado, o doutor João Alame Filho, que, por fim, resolve defender os irmãos. O primeiro habeas corpus, data de janeiro de 1938, relata a prisão ilegal dos irmãos, com a finalidade de que confessem a sua suposta autoria ou responsabilidade pelo desaparecimento de Benedito. Novas testemunhas são ouvidas, como Guilherme Malta, que afirma que os irmãos são responsáveis, pois alega ter visto o caminhão de Joaquim na madrugada do dia 23 de novembro. Enquanto isso, os irmãos continuaram presos. Segundo o defensor dos Naves, o advogado João Alame, os militares levavam os irmãos para o mato, longe dos olhares da sociedade, então os amarravam de cabeça para baixo
nas árvores, com as pernas abertas e com todo o corpo untado de mel, para que todos os tipos de inseto, como formigas, marimbondos, mosquitos e abelhas, os picassem. Eles passavam ali os dias amarrados e amordaçados, debaixo do sol quente, sem beber água. Mesmo sob todas essas torturas, os irmãos não confessaram o crime que eles nunca cometeram. A única tortura que funcionou foi a separação dos irmãos. Então, apavorado, Joaquim não resiste e declara o crime que ele nunca cometeu. Ele diz que, junto ao seu irmão, convidaram Benedito para um passeio em Uberlândia. No meio do caminho, decidiram tomar água na margem do rio. Nesse momento, Sebastião agarrou Benedito pelas costas e Joaquim colocou uma corda no pescoço do primo, o apertando. Deste modo, o primo desfaleceu. Falou também que os irmãos acharam um pano na cintura de Benedito contendo a importância de 90 contos de réis, os quais foram postos em uma lata de soda. Em seguida, atiraram o cadáver do primo na cachoeira do Rio das Velhas e, no caminho de volta para Araguari, escolheram uma moita de capim-gordura entre duas árvores, onde cavaram um buraco e esconderam o dinheiro roubado. A última parte do plano era procurar Benedito assim que retornassem à cidade, para que não se tornasse suspeito do delito. O delegado levou Joaquim para que ele pudesse reconstituir o crime. Também houve busca e apreensão que resultou negativa, já que não acharam o pano que envolvia o dinheiro e muito menos a lata com os 90 contos de réis. Não havia nada o que procurar. Era impossível encontrar objetos que nunca foram usados, pois o crime nunca havia ocorrido. Logo também não acharam o corpo de Benedito. As autoridades policiais tentaram dar outro defensor aos irmãos, que recusaram a oferta e mantiveram com o advogado João Alamy. Dona Rosa foi presa novamente por se recusar a assinar o depoimento, pois ela sabia que os filhos estavam mentindo. Também prenderam a esposa de um dos irmãos, que estava amamentando o seu filho recém-nascido. Estando na prisão, o seu leite secou e seu filho ficou mantido sem alimentos. O bebê acabou falecendo. Os dois irmãos não tinham mais como se defender, jurando o tempo todo serem inocentes, e de nada adiantava. Eles então continuavam sendo torturados. Os julgamentos. Os irmãos Naves foram levados ao tribunal, tendo por parte de acusação o tenente Francisco Vieira, disposto a intimidá-los até mesmo dentro do tribunal. Dona Ana Rosa e João Alamy exerceram a defesa dos Naves. Os irmãos passaram então por 2 julgamentos. No primeiro julgamento, em 1938, a verdade começou a aparecer. Depoimentos de outros presos que denunciaram as torturas que os irmãos Naves sofreram. O júri votou por 6 votos a favor e 1 contra pela liberdade dos irmãos. E para piorar a situação dos irmãos inocentes, o Tribunal de Justiça, mediante a ausência de soberania do júri no tribunal, resolve alterar o resultado do veredito, por 6 votos a 1, e condena os irmãos a 25 anos de prisão. Anos depois. Após 8 anos e 3 meses de bom comportamento, são finalmente colocados em liberdade condicional. O tenente Chico Vieira morre em Belo Horizonte em 22 de maio de 1948, de derrame cerebral. E 3 meses depois, no dia 28 de agosto, morre, com 36 anos, Joaquim Naves, em um asilo que vivia muito doente por causa das torturas que sofreu. Enquanto isso, o seu irmão Sebastião
começou a provar sua inocência. Em 24 de junho de 1952, o primo Benedito reapareceu vivo em Nova Ponte, Minas Gerais, na fazenda de seu pai. Sebastião foi avisado pelo primo Fernando Naves por telegrama. Então Sebastião procurou o juiz da cidade, pois precisava de autorização para sair de Araguari. Mas o juiz aconselhou para que ele pudesse esquecer o assunto, já que ele não devia mais nada para a justiça. Mas Sebastião queria provar sua inocência. Procurou então o repórter Felício, que convenceu o delegado Georgino Jorge de Souza a realizar a diligência. O delegado obteve a autorização do juiz e Felício contratou um táxi para levá-los a Nova Ponte, com Sebastião Naves e o cabo José Marques. Um lugar ficou vazio no táxi para que pudessem trazer Benedito. Chegaram à noite no local e acordaram João, que era o pai de Benedito, que confirmou que o filho estava na cidade, dormindo na casa do cunhado. Sebastião e o cabo invadiram o quarto aonde estava Benedito. Sebastião então abraçou o seu primo e disse que, graças a Deus, ele estava vivo. Pediu então para que fossem para Araguari, para que todos vissem que ele e seu irmão eram inocentes. Chegando lá, a população queria linchar Benedito. O delegado o prendeu para proteger sua vida. Benedito declara que na madrugada de 29 de novembro de 1937 foi roubado por 3 assaltantes que levaram todo o seu dinheiro. E disse que ficou com vergonha de não ter como pagar suas dívidas. Então ele pegou o trem e foi para Anápolis, alegando que nunca ficou sabendo do ocorrido durante todos estes anos. Mas a verdade era que ele teria mudado de nome para José Alves Gomes, o que parece que ele sabia de tudo o que estava acontecendo com seus primos. Em 1953, finalmente, os irmãos Naves foram inocentados oficialmente de toda e qualquer acusação de crime. Por 7 anos, Sebastião e seu advogado lutaram na justiça por indenização até 1960, quando conseguiram processar o Estado e garantir os seus direitos e de sua família. Sebastião viveu até setembro de 1964 e sua mãe, Dona Ana Rosa, morreu 2 anos depois. E você, acha que Benedito sabia do caso e usou de má fé, preferindo ficar escondido? Me diga nos comentários e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!